Vou falar para vocês 7 passos que você precisa saber para começar a fazer suas mentorias individuais. Primeiro passo, você vai precisar identificar a necessidade do cliente. Não tem como fazer uma mentoria individual dizendo para a pessoa que você vai resolver a vida dele. Por quê? Você não vai conseguir fazer isso. Então, você vai ter que, primeiro, que é o primeiro passo, identificar qual é a necessidade daquele cliente. Agora, preste atenção. Qual é a necessidade que ele identifica e não qual é a necessidade que você está identificando. Muitas vezes, o cliente chega para você e fala assim, eu quero aprender a investir. Aí você olha para ele e fala assim, não vou te ensinar a investir não, porque você precisa se organizar primeiro. Aí ele não vai te contratar, porque ele quer aprender a investir. Então, você vai falar para ele, ok, a sua maior necessidade hoje é investir? Sim. Então, você vai montar um processo, você vai montar uma mentoria para você ensinar ele a investir. E dentro dessa mentoria, vai ter a parte de organização. Porque se ele não se organizar, ele não vai conseguir investir depois. Então, prestem atenção nisso. Eu preciso identificar o que aquele meu cliente quer. Segundo ponto é definir o que você vai trabalhar com ele. Muitas vezes o cliente chega e ele pede tudo. Eu quero sair das dívidas, quero me organizar, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero investir, quero viajar, quero conhecer a Europa. E aí você chega para mim e fala assim, caramba, Aline, como é que eu vou resolver a vida desse cliente todo em 3 meses? Não vai, ok? Não vai, porque eu não faço mágica, você não faz mágica, a pessoa não vai fazer mágica. Para a gente conseguir resolver um problema que a pessoa levou 40 anos para construir aquele problema, não vai ser em 3 meses que você vai resolver. Você vai precisar de prazo para isso. Então, você vai definir com o teu cliente o que você vai trabalhar com ele. Você vai sentar, e aí por isso que a gente trabalha uma primeira sessão de alinhamento. Para que eu trabalho essa sessão de alinhamento? Para eu identificar o que esse cliente está precisando e o que ele quer. E ele vai falar para mim, ó, eu quero sair das dívidas, me organizar, comprar carro, casa, investir, viajar, conhecer a Europa. Ok, mas o que é importante agora? Você quer começar por onde? Eu preciso começar quitando essas dívidas. Então, eu vou determinar com ele que dentro do processo que a gente vai fazer de mentoria, o nosso foco vai ser eliminar aquela dívida. Então, ele já sabe que a gente vai fazer isso. Depois que terminar aquele processo, eu posso vender outro processo para ele. Para ajudar ele a começar a investir ou para ajudá-lo a reformar a casa, comprar uma casa, comprar um carro, enfim. Depois eu entrego outra coisa. Mas naquele momento eu tenho que definir o que a gente vai trabalhar. Esse é o passo 2. Terceiro passo. Fiz um alinhamento, defini o que a gente vai trabalhar, defini qual a necessidade dele. Eu preciso definir com ele dia e horário fixo para esses atendimentos. Aí você definiu o dia. Beleza, a gente definiu o dia. Toda quarta-feira a gente vai se encontrar para a gente fazer o nosso acompanhamento, a nossa mentoria. Beleza. O que a gente vai trabalhar no primeiro encontro? Se eu vou trabalhar dívida com essa pessoa, eu vou precisar fazer um levantamento de dívidas, eu vou precisar saber que tipo de juros que essa pessoa está pagando, se tem garantia real, se não tem garantia real, quais são os riscos envolvidos nisso. Isso tudo a gente vai trabalhar durante o nosso acompanhamento. E aí você, como especialista, você vai conseguir orientar essa pessoa. Mas é diferente de ficar dando conselho. Vocês estão percebendo a diferença? Se tem alguém que você vive dando conselho e essa pessoa não te contrata, ela não te contrata justamente por isso, porque ela tem conselhos de forma gratuita. Aline, eu não devo dar conselho para ninguém? Claro que você pode dar conselho, não é proibido dar conselho, não. Mas quando você quer vender, quando você quer ter uma profissão, quando você quer viver disso, não é o mais indicado que você fique dando conselho o tempo todo. É mais fácil você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você quer que eu faça um acompanhamento com você? Que eu te mentore? Se você quiser, a gente marca uma sessão, eu vou fazer um alinhamento, vou entender o que você precisa e vou montar um treinamento para eu poder fazer com você. E aí a pessoa vai entender que tem um passo a passo. E quarto, siga o roteiro do seu processo. Qual é o grande problema de quem não tem um método?
Você sabe muito, mas você não tem um método. E aí você marca a mentoria e quando chega na mentoria, você senta e fica dando dica para o teu cliente. E o teu cliente não percebe aquilo como sendo um ganho efetivo. Então, uma mentoria financeira, um processo de acompanhamento financeiro, um processo de educação financeira, treinamento financeiro, seja lá o nome que você quiser dar, ele tem que seguir um roteiro. Não dá para você chegar e sentar lá na frente do cliente e falar assim, tá, qual o seu problema hoje? Ah, o meu problema hoje é que eu não sei como que eu vou pagar essa conta. Ah, então, para pagar essa conta, você deveria ter investido ano passado. Ano passado você deveria ter investido isso. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a investir agora para o ano que vem? Gente, as pessoas não vão te pagar por isso. Você tem que ter um passo a passo, um processo, um roteiro. Se é endividamento, tem o processo. Eu vou ter que trabalhar o que com o cliente de endividamento? Eu vou ter que trabalhar com ele, definindo metas. O que você quer para depois do endividamento? Eu vou ter que trabalhar com o meu cliente o que tá, quais são as armadilhas que estão fazendo com que ele caia no endividamento. Então, dentro do EFINC, eu tenho lá um módulo que eu falo só de armadilhas. Cada pessoa cai numa armadilha diferente. Nós não somos iguais. Cada pessoa cai dentro de uma armadilha diferente. Então, tem gente que cai na armadilha de comprar roupa, tem gente que cai na armadilha de comprar eletrônicos, tem gente que vai cair na armadilha de restaurante, tem gente que cai na armadilha de comprar presente, tem gente que cai na armadilha de ajudar todo mundo e nunca tem dinheiro. Cada um vai ter uma armadilha diferente. Então, eu vou ter que entender com o meu cliente qual o tipo de armadilha que ele está caindo para a gente cercar. Botar um aviso. Opa, tem buraco na pista. Eu preciso me organizar, eu preciso evitar essas armadilhas aqui. Então, eu sigo um passo a passo para atender o meu cliente endividado, que é diferente do passo a passo do cliente que eu vou ensinar a investir. Porque o cliente que eu vou ensinar a investir, ele não vai precisar trabalhar as armadilhas dele. Porque eu imagino que ele já está num patamar de que ele já tem o dinheiro. Às vezes o dinheiro está na poupança, ele só está querendo investir num lugar melhor. Então eu vou trabalhar metas, eu vou trabalhar perfil, eu vou trabalhar o tempo que ele precisa ter para resgatar aquele dinheiro ou não. Então, tudo isso a gente vai precisar identificar qual é o que a gente vai trabalhar com o cliente, né? O problema que a gente vai trabalhar com o cliente e ter um roteiro para isso. Quinto, o processo ele tem duração de 2 a 6 meses. Por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque não adianta você querer resolver o problema do teu cliente no primeiro encontro. Eu já tive vários alunos que chegaram para mim e falaram assim, Aline, mas eu fiz a sessão com o meu cliente, eu fiquei nervosa, porque eu precisava dar resposta para ele e eu não consegui. Ok, mas quantas sessões que você fez? Uma? Você não vai resolver a vida do cliente em uma sessão. Anota aí, pega o teu post-it. Ó, lembra do velho normal? O teu cliente está no velho normal dele há 30 anos. Você acha que em uma sessão com você ele vai resolver a vida dele? Não vai. E tá tudo bem. Por isso que quando você faz uma mentoria, ela vai durar entre 2 meses e 6 meses. E agora a gente vai para o sexto. Sexto passo, as tarefas precisam ser adaptadas ao estilo do cliente. Isso foi até uma pergunta que vocês colocaram para mim na caixinha de pergunta ontem. Meu cliente não está fazendo a tarefa. O que eu faço? Mando ele embora? Eu não mando o cliente embora. Eu acredito que se o cliente não está fazendo a tarefa, a primeira coisa que eu vou fazer é adaptar aquela tarefa para o estilo dele. Tem pessoas que têm mais facilidade em fazer uma coisa do que outra. Vamos imaginar que eu estou trabalhando com o meu cliente que tem 50 anos. Esse cliente, ele está acostumado a fazer anotação no papel, ele é do tempo lá da planilha, do Excel, do caderninho. E aí eu chego para ele e falo assim, olha, é o seguinte, a partir de agora, você vai usar o aplicativo. Porque o aplicativo do Guia Bolso, do Mobius, do Carteira sei lá o quê, esse aplicativo aqui vai facilitar a tua vida. Então, para de anotar no seu caderno
e começa a anotar no aplicativo. O que vai acontecer? Ele não vai fazer uma coisa nem outra. Ah, Aline, mas o meu cliente faz uma anotação no caderno mais ou menos, ele não anota tudo, ele esquece. É melhor você melhorar o que ele já faz do que tentar implementar uma coisa que ele nunca fez e que ele não gosta de fazer. Então, a gente vai precisar dar a tarefa de acordo com o estilo do meu cliente. Agora, se eu estou atendendo um jovem de 25 anos, de 20 anos, que está o dia inteiro com o celular na mão, usa aplicativo para tudo, para pedir comida, para banco, para cortar o cabelo, para arrumar namorada, seja lá o que for, para ele vai ser muito mais fácil usar um aplicativo para controlar as finanças. Aí não, eu vou falar para ele assim, não, o que funciona é o caderninho. Então agora você vai ter que comprar um caderno para anotar. Ele não vai anotar, gente. Ele não vai anotar. Por quê? Ele é de outra época. Os meus filhos, eles nem anotam o caderno. Chega no final do ano, o caderno deles não tem nada anotado. Gastaram 4 folhas. Comprei um caderno para anotar 4 folhas. Porque eles têm outro ritmo, têm outra pegada, né? Então, a gente vai precisar adaptar as tarefas de acordo com o nosso cliente. E por isso que você vai ter que aprender outras estratégias. Porque nem tudo que funcionou para você vai funcionar para outra pessoa. Qual que é o 7º ponto? Você vai precisar valorizar cada pequena vitória do teu cliente. Às vezes, uma coisa que o teu cliente fez que para você é básico, para ele é uau. Talvez o teu cliente chegue para você e fale assim, caramba, eu consegui não usar o limite do cheque especial esse mês. Aí na tua cabeça você faz igual a sua mãe, igual o teu pai fazia, né? Não faz mais do que a tua obrigação. Quem nunca? Quem nunca teve vontade de falar isso? Só. Que bom, né? Não fez mais do que a tua obrigação de não ter usado o cheque especial esse mês. Você deveria já estar com dinheiro investido. Mas você tem que entender, se aquele cliente está 15 anos usando cheque especial, 10 anos usando cheque especial, 5 anos usando cheque especial, um mês sem usar o cheque especial, gente, é uau para ele. Então, você vai precisar aprender a valorizar as pequenas vitórias. E eu estou ensinando isso para vocês porque isso acontecia comigo quando eu comecei. Eu lembro que quando eu comecei, eu sou muito acelerada, né? Então, alguém me ensina alguma coisa, eu já implemento no dia seguinte. E aí eu ia ensinar os meus alunos a fazer e o aluno não fazia. Aí eu chegava para ele e falava, caramba, hein? Por que você não fez? Não, Aline, eu vou fazer. É porque eu ainda estou me preparando, eu ainda estou no seu... Gente, aquilo ia me dava vontade de pegar e fazer para ele. Por quê? Porque ele não fazia, porque ele não andava. E aí eu tive que entender que o meu ritmo é diferente do ritmo da maioria das pessoas. E entender que está tudo bem. Talvez ele demore mais tempo para entregar um resultado, mas que o resultado vai vir. E que para aquela cliente vai ser uau. Então, comemore cada pequena vitória. Eu já tive cliente que chegou para mim e falou assim, eu pergunto para ela, né? E aí, como foi a semana? E ela, essa semana eu não comprei nada. Aí eu, yes, que maravilha, parabéns, ótimo, amei, é isso mesmo, agora você vai conseguir e tal. Por quê? Porque para mim, não comprar nada, eu passo meses sem comprar nada, não tenho necessidade de comprar. Mas para ela, que não conseguia passar uma semana sem comprar alguma coisa, era uau ela conseguir ficar uma semana sem comprar. Então, você vai precisar valorizar cada pequena vitória do seu cliente.